Você tem medo ou preocupação constante, exagerada com as coisas? Ou se sente frequentemente irritado, com aquele sentimento de alerta, não consegue parar, muito acelerado? Sente falta de ar, dor no peito ou algum tipo de desconforto intestinal? Problemas com o sono? A ansiedade, ela pode estar por trás de todos esses sintomas. E hoje a gente vai entender o que é ansiedade e como lidar com ela. Por volta de 2001, 2002, eu sentia o fôlego curto, uma certa aceleração, uma certa inquietação, e esses sintomas, eles me levaram a um clínico geral que me encaminhou para um cardiologista e depois de uma série de exames e depois de usar um Holter 24 horas, eu voltei para o consultório e o médico me deu o seguinte diagnóstico: você tem ansiedade. E a receita médica dizia para eu comprar Lexotan e ele ainda me recomendou uma taça de vinho por dia, à noite, antes de dormir. Bom, gente, a verdade é que eu acabei substituindo essa receita, que eu nunca cheguei a tomar Lexotan. Eu substituí essa receita por uma mudança no meu estilo de vida e eu segui uma metodologia bem específica de treinamento, que é um treinamento feito em equilíbrios de oxigênio, que é como eu trabalho hoje com os meus alunos, inclusive, e passei a fazer essa rotina de exercícios, a mudar meus hábitos e principalmente a mudar o meu pensamento, a maneira como eu estava encarando a minha vida, o meu dia a dia e mudar o ritmo dos meus pensamentos, de como eu estava levando a vida. Isso foi fundamental. Todos aqueles sintomas naturalmente foram desaparecendo e eu fui me sentindo muito bem. Quando eu me dei conta, eu já não estava sentindo mais nada. E eu acho que eu nem percebi quando exatamente isso mudou. Foi mudando e eu fui melhorando e eu já tinha até esquecido como que era me sentir com aquele fôlego curto, né, com aquela sensação de aceleração interna. Eu acho que a primeira coisa que eu queria contar para vocês era essa história, para agora a gente caminhar um pouquinho e entender o que é essa tal ansiedade. A ansiedade, ela é um mecanismo do cérebro e um estado emocional que possui tanto componentes psicológicos quanto componentes fisiológicos, ou seja, componentes físicos do corpo mesmo. E por isso eu sentia tudo aquilo, e por isso foi tão importante eu não só começar a fazer os meus exercícios e mudar os meus hábitos, como também mudar os meus pensamentos. Algum grau de ansiedade, gente, é natural, é adaptativo, né? Isso pode ajudar a gente a se preparar para situações, a entrar em ação quando é necessário, adverte o organismo a respeito dos possíveis perigos. Então, uma certa ansiedade, ela motiva a gente a providenciar o que é necessário para evitar o perigo, a ameaça, ou pelo menos reduzir as suas consequências. Essas atitudes são super importantes e a ansiedade ela tem um papel importante então na vida da gente. O problema é quando a gente vai transformando essa ansiedade em preocupação exagerada e em medo constante. Antes até de eu falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, eu quero só reforçar que nesse vídeo a gente não vai falar em síndrome do pânico e nem ataque de pânico. Primeiro, eu quero alertar que ataque de pânico é uma coisa diferente de síndrome do pânico, que às vezes as pessoas confundem, como também é diferente da ansiedade ou do transtorno da ansiedade, dos diferentes tipos de transtorno de ansiedade que existem. Mas a ansiedade compõe essas situações, mas são situações diferentes. E hoje eu vou falar de ansiedade, tá? Uma coisa que é interessante a gente entender é que no cérebro, as estruturas que estão envolvidas com as nossas emoções, elas ficam interligadas, né? Nenhuma delas é assim exclusivamente responsável só por um tipo de estado emocional, por outro tipo.
tudo acontece ao mesmo tempo, está tudo interligado, né? Mas algumas estruturas, elas têm assim, elas contribuem mais do que outras para um determinado tipo de emoção. No caso da ansiedade, um destaque é para a amígdala, que é uma parte fica situada na região anteroinferior do lobo temporal, né? Ela tem o tamanho de uma amêndoa, de uma azeitoninha, ela fica mais ou menos aqui atrás, e ela se relaciona, ela entra em relação com a ínsula, que é outra estrutura do cérebro, e ela está bem relacionada com a ansiedade. Está ali envolvida com as áreas mais primitivas do cérebro, né? E a ansiedade, no passado, né? Essa região, ela era ativada para a gente conseguir lidar com os grandes perigos, né? Que era viver numa terra inóspita, uma terra difícil, cheia de animais, de dificuldades e de desafios. E e ao mesmo tempo a gente tinha que lidar com esses perigos, com essas ameaças. Então a ansiedade ativava esse alerta, né, para poder lidar com essas situações. A verdade é que de lá para cá a gente continua ativando essa região cerebral com problemas muito menos arriscados do que lidar com os animais ferozes, né? A gente acaba ativando essa região no dia a dia por consequência do nosso estilo de vida. A gente ativa essa região para lidar com os problemas no trabalho, com os problemas na casa da gente, no trânsito. A gente acaba trazendo ativando, né, essa região com toda a intensidade. E isso vai ficando cada vez mais desequilibrado e a gente não consegue controlar, fazer isso ficar de uma maneira que a gente consiga controlar a ponto de não afetar as áreas mais evoluídas. Então, às vezes, cognitivamente, você pensa, não, eu não preciso me preocupar tanto com essa situação, mas você acaba não controlando a sua preocupação, o seu medo, a sua atenção. Fica desproporcional com a realidade. Então, tudo isso, essa região da amígdala, essa região da ínsula, tudo isso acaba se relacionando bastante com um neurotransmissor, que a gente já falou bastante também sobre ele em outros vídeos, que é a serotonina. Então, ela é necessária, essa substância é super necessária para a gente controlar essa ansiedade. Tem muitos fatores que envolvem a ansiedade, mas é importante a gente não esquecer disso, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da serotonina e da importância de a gente equilibrá-la, né? Então, assim, o problema realmente é quando essa ansiedade ela fica descontrolada e descompensada, a gente acaba exagerando a maneira como a gente manifesta essa ansiedade, como ela fica presente na vida da gente. Eu queria até contar para vocês, outro dia no meu trabalho, uma colega de trabalho, a Tati, ela virou para mim e falou assim, Clara, como é que eu sei que eu tenho um problema com a ansiedade? Quando eu sei que a ansiedade ela está num nível que não é seguro, que não é bom, né? Então, assim, algumas referências que a gente tem é se observar mesmo e prestar atenção se a gente está tendo preocupações ou pensamentos negativos. Geralmente são pensamentos assim, antecipatórios, né? Mas sempre negativos. Então, pensamentos, muita preocupação com os filhos, com o trabalho, com o salário, o tempo todo preocupado com as contas. Não é que as contas não preocupem, não, mas essa preocupação intensa o tempo todo, essa preocupação intensa o tempo todo com o trabalho, com filhos, com a vida, ela acaba, você consegue com um olhar mais panorâmico, né? Se afastando um pouquinho da situação e olhando geral, você acaba percebendo em você mesmo que você fica muito conectado o tempo todo com esse tipo de preocupação. Uma outra coisa é quando a gente não consegue tomar decisão.
Então você está sempre em dúvida, você não toma decisão de uma forma segura. Até porque uma outra característica dessa ansiedade é a insegurança. Outra coisa é a baixa autoestima, a baixa autoconfiança. Então, essas características, elas acabam se relacionando ali com quadros de ansiedade. E até sentimentos de alerta constante, né? A dificuldade de parar, aquela sensação sempre de estar muito irritadiço, né? De ter tudo incomoda. Então você tem uma hipersensibilidade aos ruídos, né? Que eles te incomodam. Você presta atenção em tudo, né? O tempo todo tá ligado, tá prestando atenção, mas ao mesmo tempo tem dificuldade de reter algumas informações. Então, às vezes, dificuldade para ler, de reter o que está lendo, de colocar foco no que está fazendo. Aquele exercício da plena atenção é muito difícil para uma pessoa ansiosa. Então, a própria dificuldade com o sono. Então, existem todas essas observações que vale a pena você fazer para perceber se você está num quadro de ansiedade. E junto com isso, tem sintomas físicos, né? Sintomas como tensões, dores de cabeça, né? Queixa constante de dor de cabeça, dor nos ombros, dor na região lombar, palpitação, né? Ai, parece que meu coração dispara. A angina, que é a dor no peito. Ai, tô sentindo uma dor no peito. Eu convivo com muita gente ansiosa, gente. Eu tenho os meus alunos. Olha, eu acho que 90% dos meus alunos têm queixa de ansiedade. No trabalho, na empresa que eu trabalho, muita gente mesmo se queixando de ansiedade. Eu convivo com pessoas na minha família que se queixam de ansiedade. Então, é muito comum, é muito presente hoje em dia a ansiedade, tanto é que pela Organização Mundial da Saúde, há uns 2 anos, acho que foi em 2018, saiu um dado dizendo que o Brasil era o país com maior grau, maior nível de ansiedade do planeta, onde os ansiosos se concentravam mais no Brasil do que em qualquer outro lugar do planeta. E isso merece muito a nossa atenção, né? Então, assim, essa coisa desses sintomas físicos, olha, tem mais, tem a boca seca, tem gente que reclama de estar com a boca seca. Tem um sintoma que as pessoas costumam não relacionar, mas está totalmente ligado com a ansiedade, que é a síndrome do intestino irritável. Então, assim, sintomas como ou diarreia, que se alterna com prisão de ventre, esse incômodo e essa indisposição abdominal, intestinal, é bem presente nos quadros de ansiedade. Gastrite é bem presente, frequência na vontade de urinar, e até algumas características assim da questão sexual, então impotência, ejaculação precoce, a libido baixa. Então essas características todas elas são bem presentes nos quadros de ansiedade. Tem um sintoma que às vezes as pessoas acham que elas estão com labirintite, porque elas estão com tontura, mas às vezes a tontura ela é um sintoma da ansiedade. Nas mulheres também vale a pena prestar atenção, porque nos quadros de transtorno de ansiedade pode ocorrer uma alteração da menstruação. E fora, lógico, palpitação, como eu já falei, aquilo que eu sentia, né, que é aquele aperto respiratório, aquela sensação de falta de ar, que na verdade é a sensação de fôlego curto. Você tenta puxar o ar e parece que ele não vem o suficiente, né? Ele não preenche, né? Ele não dá conta de todo o ar que você precisa respirar. Então, esse fôlego curto, ou suspiro, né? Quem tá sempre, sabe essa respiração, esse suspiro, eles são sintomas também de uma pessoa ansiosa. Às vezes as pessoas comentam comigo, mas eu acho que eu devo estar com algum problema respiratório, porque eu não consigo respirar até o final. E daí quando a gente vai conversando, vai se aprofundando, vai olhando os exames pelo qual o aluno passa pelo médico, daí a gente percebe que não, que era um quadro de ansiedade mesmo.
Alguns medos, eles podem estar associados a esses sintomas físicos, a esses sintomas da ansiedade, que não é só físico, mas é psicológico, né, também, que são os medos específicos, né? Então, de repente, começa a ter medo de elevador, ou medo de avião, ou medo de fazer exame de sangue. Eu tinha uma aluna que ela ia fazer exame de sangue e, nossa, ela tinha crise de ansiedade. Outros medos podem estar associados. Eu tenho uma outra pessoa muito próxima que ela não pode escutar o barulho de avião, que ela começa a entrar num medo e ela tem um quadro de ansiedade muito exacerbado. Então, assim, essas coisas elas vão se correlacionando, né? Mas veja, gente, como eu disse no começo, eu não estou falando de pânico, eu estou falando de ansiedade, né? Mas algumas fobias podem estar associadas a esses quadros de ansiedade. E tem algumas situações que predispõem a gente a essa ansiedade, né? Nas mulheres, a tensão pré-menstrual pode gerar, toda essa alteração hormonal pode predispor a uma maior ansiedade, entrar numa crise de ansiedade. É muito comum a ansiedade em pessoas que fazem dietas restritivas de carboidrato, que ficam muito tempo sem consumir carboidrato. Inclusive, pessoas que usam produtos emagrecedores de venda livre, como esses que contêm fitoterápicos de guaraná, de cafeína, ou os dois combinados, pode predispor aos quadros de ansiedade. Às vezes, quando os filhos chegam, né? A chegada dos filhos muda uma chavezinha, tanto em homens quanto mulheres, mas acaba ocorrendo com mais frequência nas mulheres. Muda uma chavezinha, porque daí aquele outro ser, dependendo de você para sobreviver, acaba gerando uma insegurança que vai num crescente de preocupação e medo e acaba se instalando uma ansiedade. E existem algumas doenças também que causam ansiedade, inclusive existem situações que a gente percebe um quadro maior de ansiedade em pessoas que já estão num quadro terminal, até por medo do fim, né? No medo do encerramento, né? Desse ciclo de vida terrena, né? Vai acabar gerando para muitas pessoas esse grau de ansiedade. E doenças diversas, como cardiopatias, diabetes, outras doenças, a pessoa ela se vincula àquela doença de uma maneira muito ansiosa, muito cheia de medos e preocupações. Por isso, existem maneiras importantes de lidar com essas situações que a gente já vai falar. E daí tem algumas drogas e alguns medicamentos que vão te predispor, vão desencadear a ansiedade. Dentre elas, gente, quero alertar sobre o álcool. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 15 de fevereiro, eu estou gravando esse vídeo dias antes, dia 18 é dia mundial de prevenção, de combate ao alcoolismo, e realmente é uma data importante. A gente fala pouco dessa droga legalizada, né? Mas o álcool, ele é preocupante, gente, e ele ele potencializa a ansiedade, e a abstinência do álcool, aquela síndrome de abstinência do álcool, ela também é um outro fator que desencadeia a ansiedade. E tem uma outra abstinência, que são a abstinência dos sedativos, que também desencadeia ansiedade. A pessoa costuma tomar algum tipo de medicamento para dormir, essas coisas, e quando não tem, quando fica sem por um tempo, entra numa crise de abstinência e tem uma crise de ansiedade. Não significa que você tem que tomar álcool ou tomar sedativo para melhorar a sua ansiedade, muito pelo contrário. A questão é você se desvencilhar de uma dependência desse tipo de droga. Anfetaminas, cafeína, cocaína podem desencadear ansiedade. Eu estou pondo a cafeína junto com a anfetamina e a cocaína, são coisas diferentes,
bem diferentes, né? Mas se você já tem uma predisposição para ansiedade, é importante até mesmo o café ser reduzido, né? Muitos medicamentos de venda sob receita médica, como corticosteroides, eles te predispõem à ansiedade. E olha só, gente, olha que coisa complicada, né? Porque alguns medicamentos usados no tratamento dos transtornos de ansiedade, eles podem causar ansiedade e outros sintomas ainda, como insônia, como inquietude. Então, assim, é realmente complicado, porque se a gente pensar que eu estou tomando um remédio para ansiedade, e esse remédio de ansiedade pode me causar ansiedade, é um pouco complicado. Então, o que eu queria trazer? Não tome, em hipótese alguma, medicamento para ansiedade, sem receita médica, sem acompanhamento de um bom profissional. Precisa ser um psiquiatra muito consciencioso, muito esclarecido, que realmente se importe, que te acompanhe, que tenha uma formação médica, porque é muito sério tomar esses medicamentos sem orientação de um profissional capacitado para isso. E eu vejo, inúmeras vezes já vi, pessoas emprestando, toma um comprimido disso aqui para você ficar melhor. Não é uma coisa banal, gente, não é uma coisa simples. A ansiedade, para vocês terem ideia, ela está relacionada com, inclusive, os quadros de depressão. Dos quadros de depressão, estima-se que de 50% a 60% tenham vindo a partir de um quadro de ansiedade. E muitas vezes as pessoas não se dão conta dessa ansiedade. Um outro dado interessante é a gente pensar que uma pessoa com ansiedade, estima-se que ela só é diagnosticada com ansiedade 10 anos após aparecer o primeiro sintoma. Por quê? Porque as pessoas ficam desconfortáveis de falar sobre isso, fica parecendo que elas são só reclamonas, ou que elas só são muito aceleradas, que elas são preocupadas demais, que elas são negativas. E na verdade, quando você começa a costurar todos os elos dessa história, você se dá conta que o quadro é de um transtorno de ansiedade e que isso precisa ser cuidado, precisa ser olhado de uma forma séria, de uma forma comprometida, né? A, Essa questão dos caminhos para a gente melhorar depende muito, gente, de uma atitude, de uma consciência sua, de cada pessoa. Isso é bem importante. Outro dia eu escutei de uma pessoa que ela me falou assim, que ela tinha começado atendendo no psiquiatra e tinha começado a tomar um remédio para ansiedade porque ela queria, com o remédio, ter ânimo para fazer exercício e cuidar da alimentação para depois deixar o remédio. Isso não existe, gente, né? Você não toma remédio para isso. Muito pelo contrário, o ideal é que você dê conta de todos os outros fatores que você realmente pode trabalhar dentro de você para, se nada disso der certo, você tomar a atitude de tomar um medicamento alopático convencional. Por quê? Esses remédios, como a gente viu, eles têm seus efeitos colaterais, inclusive eles podem causar ansiedade. Então é importante a gente estar consciente das nossas escolhas e eu acho muito importante, gente, a gente parar com essa coisa assim, sabe, das pílulas mágicas. Eu tomo uma pílula, acaba a minha dor, acaba a minha ansiedade, acaba a minha tristeza. A gente tem que ter algum nível de força interior para lidar com as adversidades. Eu não estou dizendo que não é para você fazer nada e não buscar ajuda, muito pelo contrário. Primeira coisa que eu quero recomendar aqui para vocês é a terapia. Tem uma linha terapêutica, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela já está muito bem estabelecida como uma das linhas mais eficazes para tratar os quadros de ansiedade. Não só ansiedade, tem muitas outras coisas que a terapia cognitivo-comportamental trabalha e a ansiedade é uma delas. Então, vale a pena, não é nem que vale a pena, é necessário, é preciso, é importante que você encontre um profissional para fazer terapia.
porque o primeiro passo é você conversar, entender os teus processos que te levam a esses quadros ansiosos. Uma outra coisa é a meditação. Eu não consigo meditar. Tem uma meditação que é o Mindfulness, que tá super em alta agora, que está muito bem indicado. Não é só ela, outras linhas de meditação também são interessantes. E hoje, gente, vocês encontram muitos lugares que disponibilizam a meditação até gratuita. Você encontra no YouTube vários vídeos, vários áudios sobre meditação que você pode buscar, que é gratuito, e começar a praticar. Então, é a decisão de reservar um espaço para o seu tratamento. É comum a gente querer resolver, mas não dá tempo para se resolver. Não olhar para aquilo com carinho, né? Não, agora eu vou cuidar disso, eu vou cuidar da minha meditação, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha ansiedade, e daí coloca a meditação, coloca o horário de terapia. Mas eu quero dar outras sugestões. Existem práticas de relaxamento que também são interessantes. Se você, às vezes as pessoas preferem escolher uma prática, fazer uma prática diária de relaxamento consciente para isso, e até mais do que a meditação. Daí depende. Você sempre tem que procurar o que é melhor para você, o que você acha que você se identifica mais. Então, tentar se conectar com essa prática que tem mais a ver com você. Até eu entrevistei um tempo atrás a Sandra Bisutti, ela trabalha com hipnose ericksoniana. A hipnose é um recurso um recurso para você trabalhar a ansiedade. Eu vou deixar aqui em cima um linkzinho para o vídeo que eu converso com a Sandra. Eu acho que vale a pena assistir, porque ela fala um pouquinho da história dela, mas ela também explica um pouquinho a hipnose ericksoniana. É um recurso, gente. O importante é você buscar recursos para se tratar. E lógico, como professora de educação física, eu não poderia deixar de falar do exercício físico como grande ferramenta para trabalhar a ansiedade. Foi esse recurso dentro da minha própria formação que me tirou do quadro de ansiedade lá atrás, quando eu fui no médico, como eu contei para vocês, né? E eu acredito muito que o exercício físico ele dá excelentes resultados. Existem pesquisas consistentes nesse sentido, de o quanto o exercício físico pode melhorar os quadros de ansiedade. Que exercício a gente está falando? A gente está falando de corrida, a gente está falando de caminhada, de natação. Esses exercícios mais aeróbios que põem energia para circular, né? Que dá aquele sentimento de progressão, que esses exercícios cíclicos, né? Então, a caminhada, a corrida, a natação, e que aos poucos você vai pondo toda a tua energia para circular e que aciona a tua endorfina. É muito importante, que libera serotonina. Então, a corrida, a caminhada, a natação são exercícios que dão esse resultado. Mas talvez você se identifique mais com outro tipo de prática, e daí eu posso sugerir para você o crossfit, o boxe ou artes marciais em geral, que te trazem um sentimento de superação, de progresso visível. Você consegue perceber a tua progressão na prática, né? E consegue perceber o autodomínio, a sua força física, a sua força interior. Esses exercícios, essas práticas são muito relacionadas com isso. E tem alguns exercícios que eles trabalham tanto o fortalecimento, trabalham toda essa parte, alongamento, oxigenando, né, todo o corpo, como eles estão combinados com exercícios respiratórios, e por isso eles são muito interessantes, porque a respiração é um grande eixo, um grande pilar para você se pôr em equilíbrio e reequilibrar a tua ansiedade. Nesse grupo de exercícios tem o Pilates, tem o Yoga, que eu gostaria de recomendar, são bem interessantes, são opções bem interessantes
para você acalmar, se equilibrar e se centrar. Sempre ancorados no exercício respiratório, na tua respiração. Então são exercícios bem bacanas que vale a pena você experimentar. Então, se você tem ansiedade, não deixe de buscar uma prática de exercício. Eu sei, gente, que no começo é super difícil. É difícil, você vai pensar que o trabalho é mais importante, você chega em casa cansado, você tem preguiça de sair, ou você tem preguiça de acordar, ou você fala, eu não vou pegar minha hora de almoço para treinar, enfim. Chega final de semana, eu mereço descansar. E a gente tem que mudar esse discurso e colocar o eu mereço treinar. Então, realmente, se dar de presente esse tempo. No começo, fica uma autoexigência. Aos poucos você vai ver que aquilo vira um prazer, vira uma prática que você incorpora no seu dia a dia, vira uma rotina, quando você não vai, sente falta. Então, assim, ponha o exercício como um hábito constante na sua vida. Crie o hábito dessa prática, encontre a prática que melhor se adequa para a sua necessidade. Você pode combinar mais de uma. Digamos que você treine ali 2 vezes por semana uma corrida, 3 vezes por semana você faz seu pilates, ou faz yoga uma vez por semana, outro dia você nada, enfim, combine de acordo com o que você sabe que você vai aderir melhor. Mas faça o seu exercício, faça a sua prática, tá? Lembrei de mais uma coisa agora. Além da corrida, da natação, da caminhada, a bicicleta está bem alta. É interessante. Só precisa tomar cuidado qual a sua escolha da bicicleta para você não gerar mais ansiedade. Nossa, eu fico ansioso porque eu saio, eu ando no meio dos carros, eu pratico na rua. Não, então olha para a sua prática sempre pensando que vai te equilibrar mais. Não adianta você ficar ansioso para o que você vai fazer. Algumas práticas esportivas, quando levadas para a competição, como por exemplo, vou participar de uma competição de mountain bike, vou fazer uma travessia de natação, vou participar de uma competição de judô. Às vezes, essas práticas, quando você coloca no formato da competição, ela exacerba a sua ansiedade. Tem gente que não se afeta, mas dependendo do perfil de ansiedade que você tem, do ansioso que você está, não que você é, porque ninguém é naturalmente ansioso, você pode estar ansioso por alguma razão, mas dependendo desse perfil que você está, então a competição ela não é o mais recomendado. Faça toda a sua prática, mas não participa da competição e não se coloque em situações de ansiedade exagerada. A gente teve uma experiência com uma amiga numa das travessias em que ela já tem o perfil de ansiedade, né? Ela já tem uma certa ansiedade exacerbada, que ela trabalha, tenta trabalhar com ela, mas a gente começou a fazer travessia e numa das provas, ela, que já tinha feito até várias travessias, ela acabou travando, ela teve uma crise de ansiedade por uma série de fatores da vida que ela não conseguiu fazer a travessia. Não deu certo, ela quebrou logo no começo. Travou, ela não conseguia respirar, teve aquela sensação de desmaio. É que a gente também participa de provas muito bem organizadas, com bastante suporte, logo ela foi atendida, né? Mas olha a importância de a gente olhar para a nossa ansiedade e entender que escolhas que a gente faz para não se expor ainda mais a quadros ansiosos desnecessários, que não vão te fazer bem, ao contrário. Então, toda essa atenção é importante a gente ter quando a gente vai fazer as escolhas na vida, né? Queria falar ainda uma outra dica bacana para você levar como recurso para tratar a tua ansiedade é com relação à alimentação. Como a gente falou, tem a serotonina, tem que é muito importante ali para as amígdalas, para a ínsula, né, para todas essas estruturas cerebrais
funcionarem e equilibrarem essa ansiedade. E daí, quando a gente pensa em serotonina, a gente pensa em triptofano. O triptofano é um aminoácido que lá no sistema nervoso central ele vai ser convertido em serotonina. A gente falou, eu vou deixar aqui em cima também o vídeo sobre o triptofano. Eu falo, se bem que tem alguns vídeos que eu falo dele, e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, tá aqui, né, aberto para vocês assistirem alguns desses vídeos que eu falo de alimentação, que eu falo de suplementação. Então, assim, o triptofano é um aminoácido importante para equilibrar a ansiedade. Não só ansiedade, gente. O triptofano é importante para a depressão, ele está envolvido na produção da melatonina, então ele está envolvido para ajudar a melhorar o sono. E a gente sabe que as pessoas com ansiedade, elas têm uma tendência a ter um sono pior, né? Não todas, mas não é incomum você encontrar ansiosos que têm dificuldade com o sono. Então, vamos pôr uma atenção nisso. Até um parênteses que eu queria fazer, que teve, por exemplo, um estudo realizado lá na Suécia, que mostrou que as crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, eles têm quase 50% menos triptofano do que as crianças sem esse tipo de transtorno. Então, olha como o triptofano é importante para esse equilíbrio emocional. E daí, a gente pode suplementar triptofano? Pode, mas é também possível encontrar na alimentação. Então, você tendo uma alimentação equilibrada, em que você inclua peixes, ovos, nozes, castanhas, semente de abóbora, linhaça, aveia, arroz integral, o chocolate amargo, a banana, todos esses alimentos, eles são muito ricos em triptofano. Então, vale a pena você fazer uso deles no dia a dia para dar esse suporte de triptofano que vai ajudar na serotonina, que vai ajudar a absorver a amígdala, lidar melhor com a ansiedade, né? Essa parte do sistema nervoso que cuida de você equilibrar a ansiedade no seu corpo, na sua vida, né? Uma outra coisa que você pode usar de recurso são os chás, né? Tem o chá de folhas de maracujá ou de maracujá azedo que você pode tomar. Nesse caso, você faz uma infusão de uma colher de sopa com uma xícara de água e você faz a infusão e toma uma xícara de chá de maracujá 1 a 2 vezes por dia. Tem a erva cidreira, que é bem recomendada. Você pode fazer a infusão de 1 a 3 colheres de chá em uma xícara de água e tomar de 3 a 4 vezes ao dia. Um outro recurso que você pode usar é a homeopatia. Existem medicamentos homeopáticos, ou seja, que não têm aqueles efeitos colaterais da alopatia, que são muito bem-vindos para os quadros de ansiedade. Fale com um médico homeopata, consulte um médico homeopata e fale da sua ansiedade, porque a homeopatia pode te ajudar sem te trazer efeitos colaterais. E pode te ajudar, e tem gente que fala assim, a homeopatia demora. Não, não demora não. A homeopatia é muito precisa. A partir do momento que o médico entendeu qual que é o medicamento que responde, que atende a sua necessidade específica, o resultado é muito rápido, tá? E eu queria dizer, gente, que algumas pessoas me perguntam sobre a taurina. Algumas pessoas já me perguntaram, a taurina é boa para ansiedade? Então, a taurina, gente, ela é uma opção, desde que usada em doses bem baixas. A taurina, ela pode ter um efeito calmante, mas você tem que usar ela até no máximo 250 miligramas, mas na verdade é abaixo dessa miligramagem que se recomenda. E daí eu peço que você consulte uma nutricionista, um profissional de nutrição, para que possa te recomendar com mais precisão esse tipo de suplemento. Um outro suplemento que é indicado é o dimalato de magnésio, ou magnésio dimalato,
ele tem ácido málico, o magnésio, ele vai equilibrar esse quadro de ansiedade, então é também muito interessante. Outros tipos de suplementação de magnésio também ajudam, e se você tiver dúvidas, vale a pena, você pode assistir, vou deixar aqui o vídeo sobre suplementação em que eu falo do magnésio, mas pode consultar também o nutricionista para que você possa saber exatamente como suplementar para ter o melhor resultado para o quadro de ansiedade. E ainda tem mais um recurso, que é a clorela, que eu queria falar para vocês, que é uma microalga verde de água doce. A clorela é uma das mais estudadas do mundo, das algas, né, dessas microalgas, e ela tem muitos benefícios, gente. E entre todos esses benefícios, um grande destaque é ela eliminar as toxinas. Então, por exemplo, elimina aquelas toxinas de poluição, de alimentos, enfim, interessantíssimo o efeito da clorela, mas além disso, os estudos mostram benefícios tanto na ansiedade quanto na depressão. Lembra que eu falei da relação de ansiedade e depressão? Então vale a pena usar a clorela. Esses recursos, gente, eles são não só, eles não precisam ser usados só como um recurso para você tratar, para você curar a tua ansiedade, mas são também recursos para você se prevenir. Então você acha que se está ficando num quadro com mais ansiedade, mais ansioso, já toma essa atitude, já toma o chazinho de maracujá, o chazinho de erva cidreira, usa como prática diária o exercício físico, a clorela, usa como prática diária os alimentos com triptofano, para que você possa nem chegar nem deixe uma ansiedade se instalar aí na sua vida, você já se antecipa, já elimina esse mal pela raiz. Então vale a pena você usar esse dia a dia, essas práticas, essa rotina, para que você possa realmente não entrar numa ansiedade desequilibrada. Faça isso, vai ter resultado, vai ser muito importante, vai ser muito bom. Mais do que tudo, gente, mais que exercício, que terapia é muito boa. Até eu tenho uma amiga, a Carla, que ela fala assim, eu lembro quando há muitos anos, Clara, você me falou que todo mundo devia fazer terapia alguma vez na vida. E eu acho mesmo, acho que todo mundo devia fazer terapia alguma vez na vida, com um bom profissional, um psicólogo, consciente, consistente, mas eu acho que vale muito a pena. No quadro de ansiedade ainda mais, mas enfim, para além do exercício, da terapia, da alimentação, de tudo isso que a gente falou, gente, uma coisa muito importante é a decisão interna. Você tem que decidir, tem que querer melhorar, você tem que se decidir, mudar de hábitos, você tem que se decidir a mudar os pensamentos. Falei isso outro dia num vídeo, que eu estava lembrando daquela sabedoria do yoga, né? Que os pensamentos são como cavalos selvagens. Se você não cuidar, eles te levam para onde eles querem. Você precisa domesticá-los para que você guie os seus pensamentos, né? Então é importante isso. Você se decidir, não terceirize a sua saúde, colocando numa cápsula, num comprimido, num ansiolítico, né? Num remédio, a sua cura, a sua transformação. Em alguns casos, gente, em alguma síndrome do pânico, em alguns casos graves de ansiedade, pode ser que você tenha que tomar algum tipo de medicamento? Pode, mas, gente, é muito menos do que a gente imagina. As pessoas estão tomando medicamento de uma maneira indiscriminada. Então, assim, vamos dar um passinho para trás, vamos olhar a nossa vida, vamos tomar decisões e tomar decisões assim, vou praticar exercício, vou cuidar da minha alimentação, mas se apropria mesmo, sabe? Como dizem, pega esse touro a unha, né? Se apropria da sua mudança
e se decide por transformar a sua vida e tirar a ansiedade da sua vida, do mesmo jeito que muitas vezes uma pessoa que está com uma doença física grave faz. Não, agora eu vou me cuidar de verdade. E a pessoa vai lá e muda a alimentação e faz exercício e adota uma série de práticas. Enfim, é importante, a ansiedade tem que ser cuidada para que ela não cresça, que isso não vire uma bola de neve e não te leve a outras patologias desnecessárias. Não precisa chegar nesse ponto. Então vamos lá, gente. Vamos cuidar de verdade. Vamos adotar hábitos, práticas bem saudáveis e se apropriar, né, da própria vida com bastante consciência, com bastante plenitude. E daí, perfeito, daí você vai ter uma vida mais plena, mais equilibrada e mais feliz, tá bom? Por hoje era só o que eu tinha para dizer sobre ansiedade, mas se você quiser saber um pouquinho mais, é só colocar aqui nos comentários e vou te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, me seguir lá nas outras redes, acompanhar no blog as postagens no claraaires.com.br e a gente vai se vendo. Fica aqui, deixa o seu joinha para esse vídeo ganhar um pouco mais de relevância, compartilha com as pessoas que têm ansiedade que você conhece, tá certo? Vamos lá, até a próxima. Tchau!